Aconteceu. Foi encaminhado ao STF um pedido de extradição do ex-presidente Bolsonaro. Como é que ele respondeu a isso? E qual foi o recurso jurídico que o presidente apresentou a esse pedido? Eu sei. Embargos intestinais. Rolou aí essa tentativa de golpe por bolsonaristas, né? Desde então está tendo toda uma mobilização para prender os responsáveis. São golpistas bolsonaristas, então acho que era meio óbvio que mais cedo ou mais tarde isso ia chegar no próprio Bolsonaro. E foi exatamente o que o Renan Calheiros fez. Vamos lá no Poder 360. Renan Calheiros pede extradição de Bolsonaro e investigação. Senador fala em pedir prisão preventiva do ex-presidente caso ele não retorne ao país. O senador Renan Calheiros entrou nesta segunda-feira com uma petição para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja incluído como investigado no inquérito sobre atos com pautas antidemocráticas. Renan quer que Bolsonaro seja extraditado dos Estados Unidos e investigado no Brasil. Também nesta segunda-feira, Renan endossou a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de afastar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de suas funções por 90 dias. Afirmou que vai propor ao MDB a expulsão de Ibanez. Lembrando que o Renan Calheiros e o Ibanez são ambos do MDB, ou seja, são ambos do mesmo partido. Mas aí o MDB é um partido historicamente bem dividido já, né? Também não seria uma novidade esses quebra-pau que acontece dentro do MDB. Exato. Mas enquanto aqui no Brasil você tem o Renan pedindo a extradição do Bolsonaro, e daí o Tássio pode me corrigir se eu estiver falando besteira, foi só um pedido, o STF ainda precisa autorizar para que essa extradição realmente possa ocorrer. Lá nos Estados Unidos, lá no lado deles, parece que o pessoal também não quer o Bolsonaro. Vamos aqui para a Carta Capital. Deputado dos Estados Unidos pede que Bolsonaro seja extraditado após terrorismo em Brasília. Terroristas domésticos e fascistas não podem usar a cartilha de Trump para minar a democracia, escreveu o parlamentar. O deputado democrata Joaquim Castro pediu neste domingo, dia 8, a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro após os atos terroristas promovidos por golpistas em Brasília. Eu só me não sei se a expressão lá para ele seria extradição, mas eu acredito que seria mais correto falar em deportação, porque a extradição, né, seria algo mais... Eu imagino que isso seja algo que a revista Carta Capital traduziu dessa forma, né? Não, o cara nem sequer deve ter escrito em português. E não, aí falou do Joaquim Castro, mas não foi só ele, né? A gente também teve outra deputada, Alexandria Ocasio-Cortez, também foi lá no Twitter. Né? Então, aqui o tweet dela falando que aproximadamente 2 anos atrás, você estava lá nos Estados Unidos, o Capitólio estava sendo atacado por fascistas. E agora a gente vê esses movimentos fascistas para fora das nossas fronteiras, no caso, elas se referindo às fronteiras deles lá nos Estados Unidos, tentando fazer o mesmo no Brasil. E que, portanto, que eles devem demonstrar solidariedade para o Lula, que é já que é um governo eleito democraticamente, que os Estados Unidos devem parar de garantir refúgio para o Bolsonaro na Flórida. Então aí o tweet da Ocasio-Cortez. Será que eles cantam lá também? Que It's time to Jair go away? Não sei se já fizeram uma versão em inglês para essa música. Desculpa. Fui longe demais da viagem aqui. E eu acho interessante ver aí que os Estados Unidos não quer mais o Bolsonaro. Lembrar que eu estava aqui outro dia mesmo numa live com o Chavoso da USP, comentando como lá na Itália também os italianos não estão querendo o Bolsonaro, que a família Bolsonaro toda está tentando articular para conseguir
nacionalidade, né, cidadania italiana, para com isso se mudar para a Itália, onde não existe tratado de extradição com o Brasil, então se eles se mudam para lá com a cidadania, eles não teriam como ser extraditados. E lá na Itália, um deputado italiano chamado Angelo Bonelli também já começou a articular lá com o parlamento para garantir que os bolsonaros não teriam nenhum jeitinho que eles pudessem fazer para conseguir essa cidadania mais rapidamente. Daí o processo demorando quanto costuma demorar um processo de cidadania italiana, Bolsonaro não conseguiria fugir. Então, nem nos Estados Unidos e nem na Itália o pessoal está querendo dar refúgio para o Bolsonaro. Mas, enfim, com essas ofensivas de todos os lados, né, Brasil, Estados Unidos, Itália, até os aliados do Bolsonaro estão achando que ele vai se dar mal. Vamos ver aqui no Metrópolis. Risco de prisão de Bolsonaro aumenta com atos terroristas, avalia PL. O temor já existia no núcleo duro do partido, mas se ampliou após os ataques à Praça dos Três Poderes. PL, Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro. Então você vê que até o pessoal do partido dele já está achando que ele vai se dar mal. E daí? E daí, como é que o Bolsonaro reagiu diante de tudo isso? De uma forma inédita, né, Sofia? Ele Nunca aconteceu, imaginaria. nunca aconteceu isso com imaginaria. ele quando o cerco se fecha. Não, imagina. Agora que já aparece aqui aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro informa de que Bolsonaro está internado nos Estados Unidos. Informação que Gustavo Uribe traz para a gente agora. Uribe. Muriel, nós tivemos informação de um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ontem à noite sofreu dores abdominais e hoje ele foi hospitalizado. O que se está investigando na unidade médica é se caso ele teve o potencial, uma nova obstrução intestinal das aderências das alças do intestino. A gente lembra, Jair Bolsonaro sofreu uma facada em 2018, depois ele passou por pelo menos 3 ou 4 cirurgias e aí há ainda uma cirurgia que ele teria de fazer agora por um volume no abdômen. Ele acabou não realizando durante as eleições. Ele, depois de ter sido derrotado nas eleições presidenciais, sentiu dores, chegou a cogitar a possibilidade de fazer a nova cirurgia. O grande problema é que a partir do momento que você faz uma série de cirurgias, cada vez mais as alças intestinais ficam mais grossas. Então a recuperação acaba ficando cada vez mais difícil. Então Jair Bolsonaro passou mal ontem à noite e agora, a fonte me disse que agora há pouco ele acabou indo ao hospital. Ou seja, ok, então ele teve aí essas dores intestinais, foi para o hospital, daí já tem que lembrar da facada, é óbvio, tem que lembrar da facada, para daí, com isso, tentar ganhar algum tempo aí. Aí eu vou dizer uma coisa para você, Tássio. Originalmente, eu ia encerrar esse corte aqui. Mas aí eu vi o pessoal no chat dizendo que essa história foi desmentida. E fui procurar. E daí eu, fazendo a checagem aqui ao vivo, achei uma reportagem do Estado de Minas, que foi publicada enquanto nós já estávamos em live, dizendo que hospital em Orlando nega que Bolsonaro esteja internado no local. Setor de internação do hospital afirmou que não há nenhum paciente com o nome do ex-presidente. Foi preciso soletrar o sobrenome de Bolsonaro para conseguir a confirmação. Mas então, aí, vamos ver. É complicado, né? Porque, assim, ele já andou fazendo uns exames de Covid com nome falso. Pois é. Então, estamos dizendo aqui que isso aqui é verdade? Não, isso aqui a gente vai ter que precisar de uma apuração um pouco mais detalhada. Mas, assim, é fato que a reportagem do Estado de Minas não conseguiu confirmar a internação. A gente vai ter que ir atrás para descobrir se realmente rolou essa internação ou não.
Enfim, eu acho que daí a gente vai ter que parar aí. A única coisa que eu posso dizer, Tássio, é que se realmente houve uma internação aí por causa de uma obstrução intestinal, eu torço pela obstrução. Tá bom, exagerei, desculpa. Não, que isso. Viu? Daí tem mais uma informação aqui sobre a questão dele ser deportado ou não. Tem uma notícia na Veja que de agora à noite também nós já estávamos na live dizendo que o visto dele não é mais válido, porque o visto que ele tinha como chefe de Estado venceu quando ele perdeu o cargo. Então, nem o visto dele mais é regular. Então, ele poderia ser talvez deportado em razão do visto ilegal. Vamos ver. Vamos esperar os desdobramentos aí desse intestino que a gente não sabe em que situação está.